Bem-vindo a mais um podcast da Ágata, hoje com a casa cheia. Felipe, nosso diretor de operações e compliance, Jailton, nosso gestor de seguros e patrimônio, e nossa convidada especial hoje, a fundadora do Instituto Brasileiro de Finanças, a Laura Pacheco, economista. E muito obrigado por ter vindo hoje aqui conosco, e é um prazer receber você aqui para contribuir com assuntos tão importantes sobre educação financeira, sobre a importância disso na vida adulta de uma criança, né? Então, outros assuntos, proteção patrimonial também vamos abordar aqui, e também sobre transparência na questão de gestão de recursos e finanças, tá? Então, hoje vai ser um papo bem legal, bem tranquilo, bem transparente, como a gente sempre fez e procura fazer aqui na Ágata. Então, vamos lá. Laura, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Você está com um projeto, empreendeu, na verdade, fez o Instituto Brasileiro de Finanças. Eu achei sensacional essa tua atitude frente a um Brasil com muitos desafios. Qual foi o teu principal... o que te motivou a fazer isso? Qual que é o teu propósito principal em abrir esse instituto aí para o Brasil e fazer da tua forma, do teu jeito? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. O Felipe eu já conhecia da minha trajetória profissional, é muito bom te reencontrar. A gente em uma fase tão diferente da vida, ver quantas coisas aconteceram. Bom, eu brinco que fatalmente eu virei uma empreendedora social, porque as coisas foram acontecendo e me guiando para esse lado de entender que a educação financeira ela traz um impacto muito representativo na conjuntura econômica, no aspecto econômico. Existem algumas características do Brasil que é de que a gente tem, por padrão, uma taxa de juros muito alta. E isso eu falo que isso reforça ainda mais aquele padrão de o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Isso também acontece por conta disso. E quando eu comecei a empreender na área de educação financeira, foi porque quando me deparei com esse universo, aquilo mudou a minha vida completamente. Durante a faculdade eu falava que eu não iria nunca trabalhar no mercado financeiro. E aí até na época eu ganhei uma premiação. Na época da faculdade eu ganhei uma premiação de uma gincana sobre bolsa de valores e eu ganhei. Eu falava, eu nunca vou querer trabalhar com isso. Só que quando eu passei a conhecer a educação financeira, eu comecei também a entender o mercado financeiro, a entender, nossa, todo mundo deveria conhecer isso aqui. Todo mundo deveria ter domínio disso. Então, eu comecei a empreender nisso porque eu fiz economia com o objetivo de empreender. Não era nem com o objetivo de me tornar uma economista como eu sou hoje. As pessoas até quase me tratam como uma referência. Me tratam como uma referência, né? Sim, toda semana é um jornal, é uma rádio, é um podcast que chama para poder fazer uma avaliação de cenário econômico, trazer uma tradução mais didática do que está acontecendo para o cidadão comum e também trazer quais seria uma solução prática. E a educação financeira ela vem com o objetivo de impactar a vida dos indivíduos. As políticas públicas elas são importantes, mas eu acredito que o impacto social que uma política pública é capaz de fazer, ele muda completamente se eu tiver indivíduos educados. E isso, eu vou trazer até um exemplo que para nós vai ficar praticamente muito, muito óbvio. Hoje em dia a discriminação é até um crime. Se a gente, fizer qualquer ato aí discriminatório, isso é um crime. Mas antes de se tornar crime, houve um trabalho de educação. Sim. E se não tivesse sido feito, não adiantava simplesmente fazer uma política de considerar ser um crime. Porque eu precisava educar esses indivíduos antes de aquilo se tornar um crime. Claro, isso aqui já é até um exemplo que eu acho que para muitos fica muito claro da importância que é também a educação para que ela ande de mãos dadas com as políticas públicas para que elas sejam mais efetivas e tragam um impacto mais efetivo. Laura, e vem de encontro com um dado que a gente tem aqui, 21% da população, isso aí é uma fonte do Febraban, diz que 21% da população brasileira,
crianças são educadas e têm uma educação financeira na base. Então, do tamanho do Brasil que é, isso aí tem uma influência muito grande na vida dele depois que cresce. Outro dado muito alarmante é que 50% hoje dos brasileiros, isso foi um dado do Serasa recentemente, está endividado, está inadimplente, para ser mais específico. O endividado tem mais de 75%. Então, acredito eu que isso lá na base tem muita influência. Acho que isso foi, não digo despercebido, mas não deram a devida ênfase, a devida atenção para isso. O Brasil hoje, o estado que o Brasil se encontra, eu bato no peito e digo que muito é por causa dessa educação, essa educação fragilizada, né? Então, você saber quanto ganha, quanto pode gastar, isso é muito importante. E às vezes isso aí as pessoas não têm noção. Não tem noção. Principalmente um cartão de crédito, né? Isso não é tratado no ensino fundamental nem no ensino médio. Não tem um professor hoje que trabalha. Ensino médio até tem algumas escolas que tratam isso, né? Mas na base mesmo, na escola básica, não tem nenhum tipo de orientação com relação a isso. Não, e tu pensar assim, ó, o Brasil, mais de 212 milhões de habitantes, né? E a gente não ter pelo menos um padrão de processo educacional é alarmante, assim, né? Então, até a tua iniciativa, Laura, é muito desafiadora, mas também muito admirável. Então, eu acredito no teu ponto de vista de como você tá lidando com isso. A gente aqui da Ágata, a gente procura o máximo democratizar o mercado, que é algo que muitos falam, muitas corretoras gostam de vender isso, só que no final das contas não chega para aquela pessoa mais carente, não chega em locais que não têm essa educação financeira. Hoje, pessoas como a Laura, alguns influencers, a tecnologia está ajudando. Ele está sendo mais favorável. Não sei se... Claro, ainda está crescendo mais, mas eu acredito que isso esteja ajudando bastante, né? Ajuda porque traz o acesso à informação e o acesso aos investimentos em si. Porque se for pensar, não muitos anos atrás, era muito difícil ter acesso mesmo aos investimentos. Eu até brinco que as pessoas não percebem, mas a Faria Lima, ela existe porque foi inventado o iPhone. Porque o iPhone trouxe os aplicativos para o cidadão comum. E foi isso que fez a coisa, né, desenrolar. Então parece bobagem isso que eu tô trazendo aqui agora, mas foi uma ideia, os aplicativos, que trouxeram soluções inúmeras e trouxe muito dinheiro para dentro do banco, porque muita gente era excluída do sistema bancário. As pessoas não tinham conta no banco, cartão de crédito era assim, tu tinha que ser convidado pelo gerente para ter o cartão. Hoje em dia tem até cartão para menor de idade. Então, isso trouxe duas questões aí, que foi o acesso facilitado a poder se educar, a poder investir, a poder fazer uso dessas ferramentas, mas também o acesso a se enrolar feio, porque no mercado financeiro o que dá dinheiro é a venda de crédito. Então, a venda de crédito ela é muito lucrativa no Brasil. E as operações de crédito, se elas não foram feitas de forma bem orientada e responsável, ao invés de ele cumprir a função que seria ajudar na formação de patrimônio, ajudar no investimento de um negócio, ele acaba botando a pessoa numa enrascada. E hoje até aplicativo, né? Até no transporte de aplicativo já tem a opção de pegar um empréstimo. E eu falo assim que não somente na parte de crédito, mas os aplicativos também, eles facilitaram o consumo, né? O consumo, seja por... Você tá pedindo ali uma comida, sendo que às vezes não precisaria, aquele imediatismo todo, né? E eu espero daqui um pouco ver essa tua formação de pessoas, Laura, porque quando eu trabalhei há um tempo atrás na área bancária, a gente via muitas pessoas, às vezes, atrás de um financiamento, de um carro, de uma moto, de um bem, e ninguém olhava o valor final que ia pagar.
o pessoal olhava o valor da parcela. Não, eu consigo pagar. Mas ninguém se dá conta que aquele bem que você está comprando, ele tem ali um custo de manutenção, ele tem um imposto para ser pago, vai além da parcela, né? E qualquer coisa que aconteça, será que você vai ter a condição de manter? Então, os aplicativos, né, eles acabaram trazendo, sim, uma facilidade, acabaram trazendo um conhecimento também, né, uma abrangência muito maior à informação, mas também uma facilidade muito maior, tanto para tomar crédito de forma errada, mas também na parte educacional. Então, são dois pesos e duas medidas ali que você tem que ter um cuidado muito grande na hora de utilizar, porque senão acaba, como você disse, realmente se complicando e complicando bastante, né? Demais! E essa questão do consumo foi muito oportuno tu teres trazido, porque quando eu comecei a construir o método de educação financeira, eu comecei a dialogar com escolas que tivessem um propósito mais especial, digamos assim, né? Que não fosse aquele propósito de formar pequenos adultinhos, mas que tinha essa questão de valores, de pensar em algo além do que é também cumprir ali uma grade escolar. E elas me trouxeram, olha, Laura, para mim nenhum material de educação financeira foi aceito, porque era uma educação financeira que incentivava o consumo. De assim, eu tenho que cuidar do meu dinheiro pra quê? Pra comprar. Porque eu vou poupar pra comprar. E aí, sabe? E quando, na verdade, deveria ser o contrário, de a gente reconhecer que o dinheiro é uma ferramenta incrível e maravilhosa, que ela facilita a vida para as trocas e para reserva de valor. Se não existisse dinheiro, a gente não tava aqui, né? Antes do aplicativo foi inventado o dinheiro, né? Gente, dinheiro, ele transformou a história da humanidade. E a gente ter facilitado as transações financeiras também, sabe? Olha quantas pessoas hoje pegam um avião, olha quantas pessoas pegavam um avião há 30, 40 anos atrás, porque ficou mais fácil comprar uma passagem de avião, simples assim. Então, o que deveria ser trabalhado, e que são as bases da nossa metodologia, é o consumo consciente e trazer com muita força a parte de finanças comportamentais, porque no final do dia, o que está ali no dilema do cotidiano da família brasileira são as decisões corriqueiras de consumo. E a questão comportamental é o que vai moldando os hábitos dela. E assim, não precisa inventar algo muito complexo e mirabolante para introduzir isso para as crianças. Essa é a parte mais legal. Assim como para introduzir isso para um adulto. Não é nada hiper complexo. É algo super alinhado com as nossas experiências de vida cotidianas. Sim, total. Eu até falo assim, existem duas perguntas que todo mundo deveria fazer antes de realizar uma compra, né? Eu preciso, eu quero, eu posso, né? Eu falei 3 aqui, né? Mas isso faz com que tu pare e pense se realmente aquela ali é uma compra que faz sentido. Que acaba que hoje o mercado ali, a mídia, acaba manipulando muito para que você compre, enfim, o objeto XYZ ali que está mostrando, e isso acaba criando um consumo desenfreado, né? E aí acaba que as pessoas às vezes olham assim, não, mas eu nem gasto. Mas aí quando vê uma comprinha de 10, de 20, de 30, e quando dá o fechamento da fatura, vem aquele, poxa, como que eu gastei tanto? E ninguém para e olha a fatura. Eu gastei aqui, e a maioria são gastos desnecessários, né? E pequenininhos. Pequenos. Laura, deixa eu te perguntar. Tem uma questão aqui, que a gente nasceu em Florianópolis, né? A gestora Ágata nasceu em Florianópolis. Você que está agora em São Paulo, eu sempre me posiciono referente aos termos técnicos e a americanização de tudo, considerando uma educação no Brasil, do estado que está, né? O que você acha? Você acha que isso é uma barreira também para as pessoas aprenderem algo para que seja claro? Pô, as pessoas dificultam demais, sabe? A gente que tá no mercado financeiro, eu falo inglês, mas eu não gosto de usar esses termos porque eu sei que aí eu não tô democratizando o mercado. Tem muitas pessoas que não entendem e às vezes ficam com receio de perguntar enfim, ficam com vergonha. Então, isso eu vejo muito no mercado hoje, e na Faria Lima é algo que cada 2 palavras é algo em inglês ou é um termo técnico, sabe, que dificulta. Então, às vezes o feijão com arroz ajuda, né?
Então, como é que você vê isso? Você que está lá também, pois é. e você que está nessa luta aí para fazer a diferença aí Essa com o questão da Instituto. comunicação é tão interessante que tu trouxe, porque, na minha opinião, essa fronteira faz o piramideiro captar mais do que o cara que tá lá no banco, sabe? Uhum. Porque o piramideiro, ele sabe falar com o povo. Agora, o cara lá da Faria Lima É isso aí mesmo. ainda mantém uma polpa se achando especialista porque tá falando difícil. Mas também eu vejo que São Paulo é uma cidade muito grande. Eu cheguei em São Paulo crente de que lá era assim, o paraíso da renda alta, que todo mundo falava inglês, que todo mundo... E não é assim. Eu vi que saber falar inglês também é um diferencial ali. Uhum. Eu vi que a renda alta também é suada pra conquistar. Não é que já chega lá, o pessoal já tá ganhando bem. Tem muita gente ali no patinete com a mochilinha, com fonezinho e que não tá ganhando tão bem assim, mas tá ali, né? Então, muita gente, talvez até a grande maioria que tá ali passando na Faria Lima de patinete, não tá ganhando tão bem quanto muita gente acha. Então, eu vejo também que, por ser talvez um ambiente muito mais competitivo, pelo fato de ter um volume maior de pessoas, talvez até tenha essa ideia de eu tô na Faria Lima, eu já sou especialista e já, Uhum. já traz esse viés de querer falar como os players do mercado. Aham. Mas justamente eu acho que essa linguagem mais didática, ela é muito importante para quem presta serviço. Em educação financeira é importante trazer, não é o foco na escola, porque, gente, não saber onde investir é perrengue chique, né? Porque se a pessoa não sabe onde investir, pelo menos dinheiro ela tem. Exatamente. Pelo menos ela pode pagar alguém que invista para ela. É bem isso, é bem isso. Então, e o mercado financeiro, ele é muito amplo. E é muita coisa que tem. Tem muita coisa que nem eu entendo direito, de muitas estruturas. Sim. Que pra mim ainda é um bug pra entender como que funciona. E o mercado não é uma certeza. Quem falar que é uma certeza, olha, eu já começo a desconfiar, porque é por estatística, projeções, e ainda muitas vezes não é conforme a gente espera, né? Outro ponto que eu vou puxar aqui também é da influência da mídia, principalmente política, nas decisões dos investidores, na hora de tomar uma decisão ali de investir ou querer tirar o dinheiro para fora do Brasil. E nesse meio, assim, Laura, o quanto que você acha que a política, uma notícia mal dada, pode influenciar? Bom, isso também é um viés cognitivo. Heurística, disponibilidade. Isso também é tu estudar. Todo mundo aqui estudou, né? Isso aí também é. E é engraçado que desde criança eu recebo notícia de que o mundo vai acabar, né? Exatamente. Estamos aqui até agora. Mas também quando a gente se depara com esse tipo de movimentação, nos dá a entender que, bom, as pessoas estão desacreditadas, mas assim, até que ponto elas estão também na prática, nas decisões cotidianas? Porque o que eu vejo é um brasileiro que tá ali vivendo um dia de cada vez para fechar a conta no final do mês. Exato. E essa é a realidade. Agora, essa ideia também dessa ideia as pessoas têm medo da política, isso aí é algo que na prática as estruturas ali, né, que formam o sistema financeiro, eu vejo que elas se fortaleceram muito para também preservar as coisas funcionando, porque crise financeira é o maior desastre que existe na história da humanidade. É um desastre, assim, né, as crises financeiras foram grandes desastres na história da humanidade. Então eu vejo que o sistema bancário, ele precisa ser preservado mesmo que exista esse burburinho político. O burburinho político, eu vejo que para quem está trabalhando no mercado financeiro, ele traz essa preocupação, ele traz aquele diálogo do que vai trazer ali para os investidores, mas na prática ali, no dia a dia, eu não vejo que ele mude tanto assim o que é a regra, o feijão com arroz do trabalhar, formar patrimônio e enriquecer. Exato. Independente do cenário
que a gente esteja passando, claro, mas se tiver uma guerra, sabe? Aí a gente tá colocando, assim, às vezes, possibilidades muito extremas. Mas até a gente passou uma pandemia, né? Atravessamos uma pandemia. E se a gente for parar pra pensar, a regra do jogo, ela segue sendo a mesma. Segue sendo a mesma. Então, que é de eu ter aquela parcimônia, não me vislumbrar quando eu ganho muito dinheiro, eu manter ali a minha estratégia, mesmo que eu esteja num período de bonança, porque mesmo que as cadeiras políticas vão mudando, porque vão mudar, isso é um questionamento bem corrente em relação ao como o Brasil funciona, porque o Brasil, ele tem uma economia que fala que é voos de galinha, no questão de crescimento econômico. A gente não consegue ter uma constância de manter ali um padrão de uma economia pujante, em crescimento. E a China, ela teve esse plano dos últimos 40 e poucos anos, bem consistente de crescimento econômico. Ela conquistou o segundo lugar de maior economia no mundo. Sim. Claro, cultura milenar, tem toda uma questão. Foi trabalhado isso, né? Foi muita gente, então também tem aquela questão, mas é uma ditadura, mas e se não fosse, será que ia funcionar? Porque muita gente, então, sabe? Aí também fica um pouco nessa. Mas dessa questão do ambiente político, eu acho que tem que sempre resgatar a estratégia inicial, que ela é o arroz com feijão. Eu tenho que ter ali um padrão de vida ok. E também entender que o meu padrão de vida tem que estar também em formação de patrimônio. E também depois a proteção de patrimônio, né? Porque senão depois com um imprevisto, meu patrimônio vai embora. Então, independente do cenário, a regra é a mesma. Essa questão da política vai sempre existir. Sim. Mas a regra, só mantenha-se no arroz com feijão, que assim, ó, no final do dia o arroz com feijão vai sempre ser um bom valor nutricional, sabe? É uma fumaça, eu costumo dizer aqui que no Brasil a política é uma grande fumaça. É muito ruído para pouca efetividade, no final das contas. Porque aqui o nosso modelo de trabalhar, o investidor, o cliente, ele nos paga para fazer gestão para ele. E também a gente também tem o dever de passar essas informações para os clientes, para os investidores. Nesse período que houve troca de governo, a gente teve muita preocupação por parte de uma, né? Entrou uma esquerda, os da direita ficaram preocupados com o movimento da economia. Só que para nós, que já está no dia a dia, no campo, os números para o Brasil ainda é muito favorável. Então, não é nada alarmante. E, por incrível que pareça, o Brasil já esteve pior. Bem pior. Então, isso para nós aqui é tranquilo. Mas ainda as pessoas... acontece esse alvoroço com as pessoas. Elas ficam preocupadas. Elas ficam assim, meu Deus, vou tirar meu dinheiro do Brasil. Pô, e sendo que tem muito estrangeiro colocando dinheiro no Brasil, né? Às vezes não é na bolsa, mas, pô, um título público. Então, mas a informação também que chega para essas pessoas é uma informação torta, é para vender. Então, né, Jaito? Agora, tu mesmo tem uma história de vida no mercado financeiro gigantesca. Deve ter passado por outros momentos assim, né? Eu sou do tempo que não tinha smartphone. Não tinha como saber a informação. Era pelo Jornal Nacional que sabia o que acontecia. E essa questão política que tu falou mesmo, eu fico muito preocupado com isso. Hoje em dia, qualquer coisa que um presidente do outro lado fala, né, o mercado já reage. Né? E aí o pequeno investidor aqui fica assustado, vê as bolsas subindo, descendo. O que está acontecendo com o meu dinheiro lá dentro? Tem que mexer? E aí fica aquele desespero, aquele pânico geral. Eu tinha esse pânico, aí depois de eu entender como é que funcionava isso, eu ficava apavorado. E eu perdi muito dinheiro em bolsa por causa desses rumos, assim, né? Porque eu tenho bem mais idade que vocês, né? Já tô a experiência de mercado de 30 anos no mercado financeiro. E como eu não tinha naquela época, não tinha smartphone, não tinha como saber nada do que estava acontecendo no mercado. Era jornal mesmo. Tinha que abrir o jornal e ler. E o que estava escrito ali é o que valia. Que era verdade. E às vezes não era verdade que estava escrito ali. E quanto tempo demorava para escrever de novo? É aí que tá. E às vezes ela já estava antiga. Quando ela chegava, a informação já chegava no dia seguinte, normalmente. Então hoje, assim, tu lê um negócio, tu vai pesquisar no outro lugar, em vários lugares, até tu achar uma informação que realmente condiz com a verdade. E aí tu toma a decisão mais acertada. Então hoje a tecnologia é absurda, cara. Hoje a diferença é grande, né? Hoje, né, quem é enganado assim, no mercado, realmente quem ou não tem muito acesso à informação, não gosta de ter informação,
ou realmente fechou os olhos. Ou Se quem empolgou. Ou quem tá mal informado, Mal né? informado. Porque nesse ciclo de troca de política, nesse último que a gente teve, vários influencers, e aí eu falo da importância da comunicação, de você estar acompanhando as pessoas certas, porque eu acredito que de alguma maneira eles acabaram se beneficiando do movimento que eu vou falar agora, onde eu tive vários clientes que trocou o presidente, tenho que mandar o dinheiro para fora. E tinha que mandar o dinheiro para fora. Não tinha o que você falasse que iria impedir o cliente de colocar o dinheiro para fora do Brasil. E ele colocou o dinheiro para fora, mandou o dinheiro para fora, no pior momento, com um dólar alto, onde o dólar estava batendo casa de 6 e pouquinho, 5,90. E aí cara, calma, não é assim, o Brasil não vai acabar, calma. Porque muitas vezes nós aqui no mercado financeiro, como gestores, especialistas, a gente é também um psicólogo do cliente. Mais que especialista. Muito mais. Então, assim... Psicologia financeira nasce assim, 100%. Então, assim, tu vê o cliente mandando o dinheiro para fora, então, muitas das vezes ele vai aplicar numa renda fixa lá fora, que rende hoje 4% ao ano. Deixa de aproveitar o básico que eu vou falar aqui, 15% ao ano no Brasil, e colocou o dinheiro lá fora, se nós voltarmos, aí 5,90, R$6, e hoje o dólar trabalhando na casa de 5,30. Então, ele já está perdendo o dinheiro só na desvalorização cambial. Então, assim... ao mesmo tempo que a gente tem muita informação boa, a gente tem muito influencer com milhares de seguidores dando informações assim que, cara, não é para aquele momento. Eu acho que dolarizar uma parte do patrimônio, ela é importante, faz parte de uma estrutura de investimento, a depender do perfil também de cada cliente, mas você jogar aos quatro ventos que é necessário, que é o fim do mundo. Cara, calma, não é assim. Então, acho que tem muito influencers aí que acabam se beneficiando de uma manada, né? De uma notícia ali onde o pessoal vai indo atrás e fecha os olhos e ouvidos para qualquer outra pessoa ali. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Se tá todo mundo dizendo para você, sei lá, comprar bolsa, ou tá todo mundo dizendo para você ir para renda fixa, ou tá todo mundo dizendo para você dolarizar, seja lá o que todo mundo tá falando, cuidado com o efeito manada. Uhum. Ouça outras opiniões, veja outros vídeos no YouTube, procurem outras pessoas, porque... Cara, deve ter alguma coisa errada aí. Não é possível que todo mundo fazendo o movimento tá todo mundo certo. Não é possível. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre essa questão do algoritmo dos aplicativos, né? Que eles acabam gerando uma bolha que ele retroalimenta aquilo. Se tu tem interesse naquele assunto, ele retroalimenta aquele assunto e só vê informações sobre aquele assunto. E aí, aí tu fica só naquela situação, parece que realmente vai ter um pânico. Vai Não, é uma bola de neve dentro daquela informação errada. É exatamente a tal da bolha, né? A tal da bolha. Aí tu tem que sair disso, tem que procurar informações fora daquilo ali, para poder pegar informações diferentes do que está aqui e tentar gerar uma outra bolha para ver o que consegue tirar de coisa boa. Né? Tem que cuidar com os extremos, né? Exatamente. E tem alguns pontos, que é o de achar que influencer, ele ganha um selo de especialista pelo fato de ter um número grande de seguidores. Boa parte dos influencers, mesmo aqueles que já têm até uma empresa grande, eles não têm uma formação real de clareza para formação de opinião. Não tem. Falou tudo. Às vezes eles podem ter contratado pessoas que tenham. Mas essa pessoa, ela não tem. Uhum. E até da questão do como realmente a fala de um político, às vezes já movimenta o mercado na questão especulativa. Então, por que isso acaba sendo um viés, né, comportamental? Porque será que de fato aquela fala vai ser concretizada e vai impactar na operação daquela empresa para que ela venha ganhar menos resultado? Então, se a gente fosse fazer uma linha de raciocínio... às vezes é uma fala que mesmo que o mercado se movimente, não faria sentido ficar tão desesperado assim. Se na prática talvez não vai impactar tanto assim o resultado da empresa, ou se precisa avaliar com mais cautela se de fato aquilo vai impactar no resultado daquela empresa. E volto a dizer, volta para arroz com feijão, porque
o percentual da carteira voltado para um mercado de bolsa de valores ou até para o mercado cripto não deveria ser um percentual que no momento de baixa tirasse o cara do eixo. Né? Eu falo, o investimento não é para tirar o sono, é para fazer dormir melhor. Se tirou o sono, já não tá cumprindo a função. Se aquela oscilação tá te incomodando, é porque você tá com um percentual a mais do que deveria ter, né? Do que aguenta. Aí que tá. Só que para ganhar todo mundo é arrojado, né? Agora, na hora de perder, o pessoal já começa a demonstrar o seu lado conservador. E é aí que tu entra diretamente no perfil do investidor. Na pandemia, foi o período que a gente viu que mais assim, 99% tava com o perfil errado. Das aplicações. Da hora que... Porque fundo que nunca ficou negativo. Rapaz, tinha gente que não dormia mais, acabou o mundo, né? Então, a pandemia também nos serviu como um alerta para isso, né? Então, até para nós, como na gestora, por mais que a pessoa fale, não, eu sou arrojado e tudo mais, na conversa, quando a gente identifica o perfil, ele é um conservador um pouquinho mais arrojado, curioso. Né? Porque qualquer dor de barriga a pessoa não assimilam isso. Então, é muito difícil. E tem um momento de vida das pessoas também. Você hoje por exemplo, eu sou arrojado. Para aplicar, beleza, gosto de bolsa, derivativos e tudo mais. A coisa mais difícil ali, com volatilidade, baixa, queda, enfim. Só que eu tenho uma empresa, eu tenho um financiamento, eu tenho filhos. Então, meu momento de vida, ele não me permite ser arrojado. Eu tenho que ser conservador. Porque aí se eu tiver... isso é do nosso papel também, identificar isso. Porque se a gente identificar, não, tu é arrojado, vamos pra cima pro arrojado. Então, a prosperidade que a gente tanto prega, nossos valores ali, isso cai por água abaixo, né? Então, até muito... no final das contas, a educação financeira vai bater em todos esses pontos que a gente tá falando, tá? Exatamente, e até eu falo assim, para quando a gente tem algum cliente ali que é empresário e tal, e eles, não, eu sou conservador. Cara, você é muito arrojado, você tá empreendendo no Brasil, cara. Uma das mais altas cargas tributárias do mundo, com um jurídico que não te dá nenhum amparo. Então, assim, a gente tem que, pelo menos, cuidar desse excedente que você tá vindo aqui agora investir conosco, aqui na Ágata, a gente tem que cuidar desse dinheiro. Então, a gente tem que pensar em tudo ali, né? Então, vai desde a área de seguros, né, Jailton? Vai desde a área de sucessão patrimonial, até plano de saúde, enfim, toda essa área, porque às vezes a gente nota, assim, no perfil dos nossos clientes, começa uma empresa, vai indo, vai crescendo e tal, e várias outras frentes vai ficando de lado, porque a atenção, os olhos dele estão voltados simplesmente para a empresa, e acaba fragilizando outras frentes, né? Como às vezes uma parte de seguro, uma parte de investimento, ter um caixa mais equilibrado. Então toda essa função ali a gente acaba também percebendo quando o cliente vem investir e ele abre esses números, a gente também faz toda essa parte de gestão para ele. E isso é muito interessante que tu falou, que empreender já é uma atitude arrojada. Sim. Porque tu tá tomando o risco de um negócio. É diferente de ser um funcionário público, ou de ser um funcionário do meio corporativo. E nisso, eu vejo que existe também, em educação financeira, um amadorismo, tanto na forma com que as pessoas lidam com o patrimônio pessoal, porque, de fato, eu vejo empresário que não pensa na formação do patrimônio pessoal, às vezes vive períodos de bonança da empresa, depois passa por um aperto e não sabe como lidar com aquilo. Então, eu vejo que existe realmente um ruído da pessoa, às vezes, não pensar que ela tem que fazer uma formação de patrimônio pessoal também, mesmo que ela esteja empreendendo. E também, gente, empreender não é glamuroso. Empreender é assim, ó, é faca na caveira, sabe? Faca é na atrás, bota, é bem isso, é baixar a cabeça, assim, é calçar a sandália da humildade mesmo, às vezes, e ter que botar a mão na massa e girar e não ter essa vaidade de, agora eu sou empresário, eu mereço. Tem que ter parcimônia, fluxo de caixa, tem que pensar em governança, planejamento estratégico, e muita gente não faz. Não. Vai só girando.
e pronto, não pensa em governança, não pensa em planejamento estratégico, não estrutura a empresa para ter um mínimo planejamento tributário. Tem gente que ainda acha que o que funcionava na década de 70 funciona hoje, de querer sonegar ali o quanto entrou. Não vou declarar, mas assim, querido, tu não tá mais na década de 80 que isso aí não era pego, sabe? Hoje em dia não tem essa, tem que pagar imposto e pronto, sabe? E aí a pessoa vai se enrolando, e aí depois o cara fecha aí pra poder abrir na conta, às vezes, do primo, pro primo poder assumir o novo CNPJ, e é uma bagunça o que acontece, na verdade, no meio, na classe empresarial, trazendo raiz aí, sabe? A grande sociedade brasileira é uma grande bagunça. Também porque eu vejo que, além da educação financeira, a gente aprender a cuidar do nosso patrimônio e ter parcimônia no consumo consciente na vida pessoal, na intenção de abrir um negócio, eu tenho que entender que eu tenho que ter essa parcimônia também. De fazer a conta fechar e de buscar ter estratégias de solidez para o negócio. Exato. E a gente conversa bastante com o nosso cliente que tem empresa. Eu trabalhei no banco por muitos anos e era gerente PJ. Então, uma parte dos clientes PJ, de pessoas jurídicas, hoje estão na Ágata. E eu costumo dizer sempre para eles, vocês têm um negócio, esse é o risco de vocês. Porque empreender no Brasil é muito difícil. E a gente sabe como é que é todo dia a gente tá se motivando e tendo sempre algo para te desmotivar. Então, é um desafio. Mas assim, se você tem um propósito que vale a pena, isso te leva para frente, né? Então, sorte é daquele que achou o seu propósito para conseguir ter essa motivação para não desistir, né? Esse é um ponto de reflexão, assim, né? Digamos, né? Isso é o que faz toda a diferença. Na minha opinião pessoal, claro, gente, né, como economista tem que sempre estar avaliando as políticas públicas. Porque qual que é o dilema? O dinheiro público deveria ser usado para o bem público, para o interesse público. Quando começa a privilegiar o interesse de um indivíduo, aí ele está desviando a função. E na empresa também a gente deveria ter um pouco desse pensamento de entender qual é o meu papel na sociedade. Não apenas aquilo que traz dinheiro para o meu bolso, mas qual que é o impacto que eu estou gerando na vida das pessoas. E eu vejo que, como todo mundo aqui já passou por quase, não sei se já passasse por banco. Já. Eu acho que saíram por um motivo também. Vários, não por um. Porque às vezes existe esse desvio, né? Demais, de conduta. Isso mesmo, frente aos clientes, frente ao que é feito pro cliente, aquilo não fazer sentido. Então, isso acontece. E a gente sabe, ponta comercial, eu falo, gente, ponta comercial é assim, ó, turma de louco. Sabe, se o cara chega e fala que ele é muito bom comercial, que ele era o cara que batia todas as metas, cara, eu vou te falar, eu já fico pensando, pera lá. Abre o olho. Eu vou ficar desperta com essa pessoa. Exatamente. Pô, história de banco é o que a gente mais tem, né? Isso me incomodava muito no banco, essa questão que tu falou de o produto ser bom pro banco e não ser bom pro cliente. Isso é geral, né? E a meta que é importante, mas eu fiz muito disso, eu admito. Mas assim, ó... Mas se pagar as contas, né? Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa aqui, já deixa tu falar, aproveitar que vai fazer total sentido, né? É que no banco, eu também trabalhei no banco e conheci o Maicon lá em 2013 no banco. E eu falo o seguinte, depois que eu saí e que antes, quando eu estava no banco, eu comecei a ter essa visão que nós não somos funcionários do cliente. Nós somos funcionários do banco. Nós precisamos fazer as coisas que o banco nos manda fazer e que ele nos pede. Porque se tu não vai fazer, se tu não vai atingir aquela meta, se tu não tá ali para vender o consórcio, para vender a capitalização, goela abaixo, muitas das vezes, cara, tu não serve pro banco, você é um número, você tá na rua. Então, e vai vir outra pessoa e vai fazer. Então, isso me motivou muito a sair do banco. Né? Então, eu falo assim, às vezes a gente fica... e isso, com o passar do tempo, ele acaba... Chega um momento, logo no início, assim, tu tá mega empolgado. Mas depois de um tempo, aquilo começa a pesar no teu subconsciente ali, tu começa a refletir das coisas que você tá fazendo, e aí tu começa a pensar, peraí, até quando eu vou querer fazer isso?
E se essa pessoa fosse um parente, fosse minha mãe, fosse minha avó, fosse meu avô, fosse um amigo, pô, será que eu faria? E aí tu começa a ter um conflito ali. De valores, né? Valores. E aí foi nesse conflito que eu saí e vim pra área de investimentos, né? Que também os escritórios de assessoria, eu vejo que eles avacalharam mais que o banco. Também. A Laura puxou bem agora. Também, né? Agora vem. E aí, pô, foi onde eu conheci a Laura, né? Então estamos mais um... E aí foi onde eu conheci Naquela a instituição. Laura, né? 2019, né, Laura? Foi. Uhum. 2019. E aí ali no escritório de assessoria, a ideia que eu primeiro tentei ir para a área de investimentos dentro do banco e eu vi que era uma panela muito bem fechada e não tinha ninguém para me indicar para ir, então eu acabei resolvendo sair. Saí do banco, fui para a área de assessoria e na área de assessoria eu percebi que também o buraco é bem mais embaixo. Porque a corretora também tem metas, o escritório também tem metas, e aí entra um ponto que com o tempo também a tua cabeça começa a pesar, né? Porque até pouco tempo existia apenas um modelo de remuneração na assessoria de investimentos, que é o commission based, que é comissão. Então, a comissão, ela estava ali embutida já em todos os produtos. Então, o que acontece? Existe produto que paga mais, existe produto que paga menos. Só que, há um bom tempo atrás, todos os produtos pagavam até relativamente bem. Então, tu conseguia, às vezes, há um bom tempo atrás, antes de 2019 ainda, tá? Você conseguia aplicar em bons produtos e tal, e ainda ter uma receita legal. Só que, com o tempo, esse spread, essa comissão, ela foi diminuindo cada vez mais os produtos bons e foi aumentando a comissão dos produtos ruins. E aí, pô, tem uma série de produtos aí que tinha a campanha do mês da corretora que bate no escritório, e aí aquela campanha também vai fazer com que o escritório tenha uma pontuação e no final do ano você está entre os top 3, top 2 ou top 1 da corretora, mas aí tu começa a perceber também que estar entre os top 3, top 2, top 1 da corretora nada mais é o escritório que mais entregou receita. Então, quando eu resolvi sair e aceitar o convite do Maicon em ser sócio e estar aqui hoje na Ágata, foi justamente pelo modelo também de cobrança do cliente. Então, não é mais comissão. É o que a gente chama que é o FII fixo. Então, existe uma taxa de gestão anual que ela é cobrada mensalmente da carteira do cliente. Então, isso tu tira o conflito de interesse, porque você consegue atrelar o valor à carteira do cliente. Então, quanto mais eu entrego de resultado, mais eu ganho, porque é um percentual cobrado em cima do patrimônio do cliente. Então, para mim, hoje é o modelo mais justo. E até pouco tempo atrás, até ano passado, ano retrasado, não tinha nenhum escritório fazendo isso. E agora que a gente começa a ver uma movimentação maior dos escritórios fazendo isso, porque começou a ter mais consultorias de investimento que trabalham dessa maneira. E aí o Michael disse, cara, tem a gestora aqui que vai trabalhar assim e tal, vamos vir junto, vem ser meu sócio, vai cuidar aqui da parte de compliance e tal. Cara, vamos lá, vamos fazer. Então, por acreditar nesse propósito, né? Que até o Michael muito bem falou. Você tem que ter um propósito definido, onde você quer chegar, o que você quer fazer, que é o que te motiva. Porque eu falo assim, na vida, até quando você tá em CLT, esse é cheio de altos e baixos. Eu fui muito cheio de altos e baixos dentro do banco. E depois quando saí, pô, você vai ser um assessor autônomo. Cara, não tem autonomia. Você é cheio de meta. E aí... assim, cara, vamos lá, vamos fazer acontecer, porque senão eu vou ter que sair desse mercado aqui, fazer alguma outra coisa, porque, sinceramente, assim, eu tô no meu limite. Desde 2019, né, buscando fazer acontecer, virar a chave. Então, quando você para e vê um modelo de negócio que você acredita que condiz com teus objetivos, cara, fica tudo mais leve, apesar dos desafios diários.
E aí tem outro ponto. E quando o assessor, nesse modelo de commission based, assim, ó, deixar claro também que não tem um certo ou errado. Tem um perfil para cada um. Também acho que não Tá? tem certo e Assim, ó, a gente tem uma visão diferente, né? Que a gente gosta de ter uma taxa fixa e não ter esse envolvimento de conflito de interesse, não dá essa margem. Mas tem cliente que prefere o commission base, quer ter a comissão ali, não quer ver nada na conta e tudo bem, né? Só que agora eu te pergunto assim, ó, tá perdido, Felipe, e quando o assessor tá endividado? Cara, Ele vai botar qual o valor na frente? O do cliente ou dele? olha, Não esperava por essa, né? não. Olha, é difícil de falar, né? Porque isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu conheci pessoas que, independente da situação financeira que estavam vivendo, têm valores muito bem consolidados, mas é uma briga diária, né? Da tua ética, do teu ego, Você tem duas opções sempre. Ou você vai colocar o que dá mais comissão ou o que dá menos comissão para você. Tá na tua gestão, né? Você tá todo dia brigando, você tá todo dia colocando ali os teus valores em prova, sabe? E isso é um problema gigante. Então, eu acho que a tua pergunta, ela vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem a grande maioria aí, no entanto, que a gente tá vendo vários casos de pessoas que estão processando corretoras e tal, por conta disso. Onde alocaram patrimônios, um percentual de patrimônio ali, às vezes mais de 50%, 60% do patrimônio do cliente, em algo que não é bom, que entrega uma rentabilidade ruim, vai estar o dinheiro da pessoa tá congelado, não vai conseguir resgatar, falou que era uma coisa e é outra, operações de crédito que foram feitas a partir de investimentos e o cliente não tinha noção, simplesmente o cara foi lá, falou, ele acreditou, porque querendo ou não, você tá numa posição de especialista de investimento, de um assessor, enfim, de um gestor, e aí o que acontece? O assessor vai lá e chega, não, ó, é isso aqui, é assim, assim, assado, a pessoa acredita, vai lá, você pega o ok da pessoa e depois quando vê, tá perdendo o dinheiro. Então, isso tem acontecido bastante no mercado. E isso eu vejo que é a história, de novo, do propósito. Tanto a questão como a gente tem um propósito social, se voltasse para o propósito na prestação de um serviço no mercado financeiro, o propósito é qual? Eu entregar um serviço para orientar o meu cliente relacionado à carteira de investimentos e à vida financeira, o patrimônio dele. Joia! A partir do momento que eu cruzei essa fronteira, eu já não estou mais cumprindo aquele propósito. Só que a conta chega. Por quê? E isso é algo que eu vejo que é dessa geração que a gente está vivendo aí, que é de muitas empresas novas, com um propósito de crescimento acelerado, de metas agressivas. E isso se tornou o nosso novo normal. De metas agressivas, de bate pra cima, de aquela coisa. Quando, em tese, se a gente olhar em termos econômicos, de crescimento econômico de construção, o ideal seriam crescimentos mais graduais e com uma solidez maior. Se vocês forem parar para pensar no trabalho de vocês, é um trabalho quase de formiguinha. Não é um trabalho tão de agressividade para poder construir uma base de clientes que pagam um FII legal, traz uma previsibilidade de fluxo de caixa, as pessoas confiam em vocês e são clientes que vão deixar o patrimônio até para as próximas gerações. Isso é solidez. E o negócio vai crescendo naturalmente, pela questão da ética, de valores, de estar prestando um serviço ali. E aí, quando vem esse boom, né, das empresas de crescimento acelerado, de metas agressivas, os valores e os propósitos tu tem que atropelar para conquistar aquele número. E isso acontece nas empresas dos mais diversos segmentos. Até franquia de chocolate que fez isso também. Porque tinha uma meta de abertura de sei lá quantas franquias, passou por cima dos valores do propósito, tá lá missão, visão, valores na parede, que se dane, vão bater essa meta de abrir tantas franquias esse ano, mesmo que não faça o menor sentido. Então, isso acontece com bastante frequência em vários segmentos. E eu vejo que a conta chega porque, no caso ali das corretoras, uma hora aquilo vai ser cobrado pelo cliente.
Os bancos, eu vejo também que tem... O banco não é o vilão. O banco, ele é uma instituição que a gente tem que também voltar a fazer as pazes, principalmente sendo educado financeiramente, sendo um cliente educado, que sabe questionar, que sabe dizer não, que sabe conseguir tomar as decisões. O banco, ele vem com o objetivo de trazer proteção mesmo ali para o nosso patrimônio, assim como uma corretora, sendo idônea, sendo de fato uma instituição financeira e não essas plataformas aí, fintech, que não é banco, que não é nada, que fala que é fintech. Porque fintech pode ser qualquer coisa. Exatamente. Então, sim, o banco ele serve pra gente ser amigo. Só que lá dentro do banco, lá na sede do banco, né, lá que boa parte está em São Paulo, tem lá um executivo que foi contratado para bater uma meta no ano, porque ele ganha uma promessa de um bônus absurdo e às vezes até a possibilidade de ele virar sócio do banco. Então, ele tá ali para bater aquela meta. O que que ele faz? Vou passar aqui pros líderes. O que que os líderes fazem? Vão passar pra galera. E vai chegar em quem? No cara que tá lá na agência, tendo que bater aquela meta. Pra bater a meta desse executivo que tá lá em cima. Só que o executivo que tá lá em cima, ele tá pensando no propósito do banco? Ou ele tá pensando na comissão dele no final do ano? Que é Gigantesco. muito grande. É onde tá o jogo ali na Faria Lima. A Faria Lima não tá no salário, tá no bônus. Exato. É isso, o pessoal não tá ali pra ganhar salário. Salário é pra pagar aluguel e o VR é pra pagar cerveja e supermercado. Tá pronto. Agora o que vai botar dinheiro no bolso é os bônus. O resto é resto. Exatamente. E até um ponto ali, falando de banco, assim, não é que o banco seja ruim para trabalhar. Tem profissionais bons lá, claro, daí isso submete aquele movimento do banco ali devido às circunstâncias. Mas eu acho que o banco também é uma grande escola. Para mim foi uma grande escola, fiquei quase 10 anos. Então, se não fosse pelo banco, eu não teria a clientela que eu tenho hoje, os clientes. Porque por mais que a gente tinha aquelas metas orbitantes, a gente tinha os clientes que também eram parceiros e entendiam. Que estão até hoje com a gente na Ágata. Então, só que eu acho que o banco é bom até um determinado ponto. Assim, chegou um momento que daí teus valores, teus princípios não vai mais para frente. Tu não consegue mais trabalhar, tu não consegue botar, né, o teu melhor ali. E aí tu tem que lançar outros voos, digamos assim. Mas essa questão do banco não deixar de perder sentido é principalmente quando a gente está nessa posição comercial, de ter que vender, de ter que lidar com o cliente. Agora, se a gente for ver as estruturas internas do banco, tem vários outros setores ali que são muito legais, que é de comunicação interna, treinamento, expansão, inovação, né? Tem uma equipe econômica legal, normalmente, dentro do banco, né? De vez em quando vai uma figura pública sem nenhuma intenção. Vai um político, ministro, tomar um cafezinho, mas sem nenhuma intenção. Ali, conversar com o economista do banco, né? Trocar uma ideia, assim, despretensiosa. Acontece. Então... Sem trazer nenhuma informação, Não, é só um bate-papo de camaradas, mas, assim, isso acontece. Então, tem ali outras funções, mas, de fato, quem tá ali naquela ponta do que é o comercial, né? Que é ligar, ter que lidar com o cliente, realmente muito... chega a ser cruel pros dois lados, para quem tá ali e pro cliente. E é tão interessante que o banco é um caso muito curioso que faz isso, porque se a gente visitar as sedes dos bancos, as sedes mesmo... Tu tá assim no primeiro mundo. Tu vê uma estrutura incrível. Parece que é outro país. É outro mundo. Verdade. Só que não tem cliente lá. É só quem trabalha. Aí tu chega às vezes numa agência varejo aqui na Felipe Schmidt. Tá ali, aquele café gelado no canto, aquela cadeira, aquela coisa horrorosa. Móvel de 1970. Aquele computador, assim, sabe? Isso é tão curioso. Quase isso, é tão interessante, porque onde tá o cliente não é onde tá o miolo do filé mignon. Na estrutura do banco. Então, isso é muito interessante de ver como que ele funciona. Então, a estrutura do banco, ela é interessante pra gente proteger nosso patrimônio? Ela é. Mas, se eu não ficar esperto ali de que existe conflito de interesse com quem tá me vendendo o produto, aí sim eu posso tomar uma decisão ruim pro meu patrimônio. E saber também onde procurar informação, né? Porque às vezes, como tu falou, Geilton, a gente começa a entrar numa bolha e não sai mais dali. E aí é difícil tu achar uma informação de referência. Muitas vezes a gente está vendo o site e ferramentas do exterior. A gente vê coisas nos Estados Unidos, da Europa.
para ter vazamento para tomar nossas A visão que eles decisões. estão tendo do Brasil, né? Exatamente, porque às vezes até a gente fica meio assim, pô, sabe, com o que tá acontecendo com a política, o que tá acontecendo aqui com o nosso cenário, a gente fica com receio assim, não, pô, vamos ver, porque daí tá a manada inteira, todo mundo apavorado, né? Então a gente precisa também ter essa É diferença. isso que a Laura falou, né? A questão da comercial. Eu fui executivo de banco durante bastante tempo, né? Então eu fazia aquelas ordens lá de cima pro pessoal lá embaixo. O pessoal executar. O pessoal executar. Se virem. E isso que tu falou, como eu fazia muitas visitas, eu cuidava aqui dos 3 estados do sul, e nas agências que a gente chegava, na realidade, quando a gente conversava com uma equipe, era totalmente diferente do que a gente tinha na nossa reunião lá em São Paulo. Planejava uma coisa lá na ponta era totalmente diferente do que estava sendo aplicado. E isso é questão da cultura. Que a cultura, assim, a cultura está num setor, mas no outro não está. Então é muito difícil fazer essa ligação, né? Então, assim, o executivo tem que estar com a cultura e ele tem que fazer com que os seus gerentes de loja tenham cultura e o funcionário também com a mesma cultura. Uhum. Então, só que não é assim, era 3 culturas diferentes, cada um com a sua. Isso Não é chegava um interessante. recado na ponta, não chegava. Tu ia lá, tu conversava com a equipe, parecia que era uma outra empresa. Era uma coisa. Quando eu comecei a fazer as primeiras visitas, eu fiquei meio que assustado. Assim, a gente tentou mudar, né? Assim, consegui mudar grande parte, tanto que eu fiquei lá bastante tempo por causa disso. E fazer com que a pessoa lá na ponta mescle ali, faça o interesse da empresa com o interesse do cliente, consiga fazer aquele. É muito difícil, porque aí cada um é cada um, né? Na ponta. Cada um tem seus valores. Tem gente que quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, quer fazer por qualquer coisa. E vai. E outros não, né? Então, eu até eu uso o exemplo do Michael, assim, quando eu conheci o Michael no Bradesco. A gente todo trabalhou juntos, né? Ele, Nossa, era tudo Bradescano. ele tinha um contrato de exclusividade com o Bradesco na área de seguros, né? Aliás, tenho ainda, né? Eu tenho duas corretoras de seguros. E eu via que o Michael, quando o cliente oferecia, o banco mandava fazer um negócio para o cliente, ele via que não era bom, ele não fazia. Assim, eu queria ter muito pessoas assim naquela época, quando eu trabalhava lá, que tomassem uma decisão de não fazer. Claro, o banco perdia dinheiro, né? Talvez até por isso não está mais lá, né? Mas assim, Sim, foi por causa disso. Mas por várias vezes que ele fez assim, mas o que aconteceu? Esses clientes que estavam lá no Bradesco, quando ele saiu, foram junto com ele, para procurar onde é que ele estava trabalhando. E isso tem muitos profissionais hoje dentro de banco que fazem isso e as pessoas vão junto, porque confiam, viram, e hoje com informação, tu consegue ver se o cara está sendo enganado ou não rapidinho. Clica o celular e já está sabendo se foi enganado numa taxa ou num investimento. Então, isso é muito legal hoje, assim, as pessoas conseguem fazer isso, né? Mas a pressão dos bancos hoje, ela é muito grande. Hoje sim. Tá demais, né? Eu saí do banco faz 10 anos, e aí quando eu recebi proposta para voltar para o sistema bancário, minha esposa e minha sócia, ela já era corretora de seguros, já era corretora. E eu vi a maneira com que ela trabalhava. Ela é muito ética, sempre foi, desde a época que ela trabalhou como gerente do Itaú. E eu via como ela trabalhava, eu disse, não, eu quero fazer isso aí. Eu quero montar sistema de proteção de patrimônio para os clientes. E ver a questão de custo, analisar as despesas do cliente, ver quanto é que ele pode reduzir, plano de saúde, trocar de condição. E eu adorei aquilo aí, me especializei, virei hoje pleno, sou pleno, corretor de seguro pleno. E adorei isso aí, sabe? É o que eu gosto de fazer hoje. Eu devia ter trocado antes. Não, sabe? Mas o banco me deu a independência financeira. Como eu cheguei no topo da carreira bancária, eu fiquei com uma independência financeira hoje que eu pude sair e fazer esse planejamento tranquilo, sem pressa, sem pressão de ter que ganhar dinheiro. Né? Claro, eu estou ganhando dinheiro. Mas, até com uma carreira próspera trabalhar com o seguro. Não, assim, e é bem legal, eu tava pensando aqui, a gente hoje está trabalhando junto com os mesmos propósitos que a gente tinha na época. Exatamente. O Jailton, ele é até humilde agora aqui, mas o Jailton foi de alto escalão mesmo, de banco, e foi um grande mentor para mim no banco quando a gente trabalhou junto. Então foi um dos primeiros que falou, cara, tu tens um potencial para fazer outros negócios, enfim. E aí hoje a gente tá junto, a gente fez essa parceria e hoje o Jair comanda tudo lá e principalmente ajuda muito na questão dos seguros e plano de saúde a reduzir custo de muitas pessoas. Tanto que teve já clientes que foram lá que foram só com a intenção de reduzir os custos. E a gente fez uma reunião com eles, né, que foi mais de um, e o Jailton com o seguro e os planos que ele já tinha conseguiu diminuir.
Então a pessoa começou a ter mais dinheiro disponível para aplicar ou para usufruir. E, enfim, gerou valor nisso. Isso, o Felipe também falou sobre essa questão teve um cliente que deixou muito, acho que o Michael pegou, foi um dia que eu estava lá, não eu estou muito fazendo visita, né, ele deu com esse deixou lá. Ele pegou todas as despesas que ele tinha, porque às vezes a empresa, quando começa a contratar serviço, contrata serviço aqui, contrata um ali, contrata um seguro, com um plano, ela vai contratando, mas não vai medindo ali os valores, o conjunto da obra toda, né. Quando tu pegou, botou tudo num papel, e aí eu também olhei aquela questão do plano de saúde dele, a gente pode reduzir 40%, esse aqui, seguros, a gente pode reduzir mais 20%. No final, a redução, nossa, o cara ficou assustado com o que deu. Aí a gestão financeira, simplesmente uma análise de custos que ele não fez como empresa. Foi algo básico, não foi? Algo básico. E é uma empresa que cresceu muito, a empresa desse rapaz, ele cresceu muito rápido, né? Então é aquela coisa que tu falou. Quando é pequenininho, tudo bem, qualquer coisinha ali ele resolve, mas começa a crescer, ele já tem que ter mais uma assistência, uma assessoria, daqui a pouco tem que ter um CEO, conforme vai crescendo, ele vai tendo que se aprimorar. Jair, ficou uma pergunta, eu ia te perguntar isso antes, mas a gente já entrou. O seguro e o plano de saúde é uma forma ou melhor, é para considerar uma despesa ou não? Principalmente o de saúde, cara. O saúde é um investimento, né, na saúde da pessoa, saúde da família, né? Então até tem pessoas que vêm para cancelar o plano de saúde, assim, de outros corretores vêm para cancelar. Eu quero cancelar o plano, estou pensando em cancelar, o que tu me orienta? Eu disse, não, nós podemos baixar esse preço, né? Vamos trocar de seguradora, vamos fazer o levantamento, ver se tem alguma pré-existência, porque hoje existe muitos influencers hoje no mercado divulgando isso. Não, troca o seu plano de saúde que tem a redução de 30%. Só que não é assim. A gente imagina esse mercado. Se a pessoa tem uma pré-existência, tem uma doença, ela não pode trocar de plano, porque se ela trocar, ela vai ter uma carência provisória temporária, na CPT, que a gente chama, né? De 24 meses, 2 anos. Aí você, mas 2 anos não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada? Eu tive problema na minha família, né? O pessoal sabe da minha filha que a gente ia trocar de plano, para reduzir o custo também. Só que a minha esposa disse, não vamos trocar. Às vezes nós temos que ficar 2 anos, tem que ficar 30 dias na primeira etapa e depois mais um período. Não vamos trocar. A minha esposa disse, não vamos trocar, não trocamos. Tu acredita que a minha filha de 21 anos teve um AVC? Isso foi agora em março. Foi recente, teve um AVC isquêmico por um problema que ela tinha no coração. Aí, não ficou nenhuma sequela. Sim, por causa do quê? Do hospital particular, do plano de saúde, entrou direto, atendimento rápido. A AVC tem que ser atendido até 3 horas, né? Então foi atendido em 1 hora. Assim, já entrou, fez o trombolítico e tudo resolvido. Se a gente tivesse feito essa troca, não teria funcionado. Não teria funcionado. Teria ido para o Celso Ramos, um hospital público, talvez fosse atendido também, mas a demora no processo que fez com que ela não tivesse sequela, né? E só um procedimento, só um equipamentinho que botou no coração custa 25 mil reais. Mais UTI, mais não sei o quê, sai por 100 mil. Saiu por 100 mil a brincadeira. Então, a gente faz essa orientação financeira para a pessoa, dizendo assim, às vezes, o plano de saúde está muito caro. Não, mas olha só, tem que pensar na vida das pessoas que estão ali, né? Assim como o seguro de vida também, tem todo um conjunto de proteção ali que a pessoa tem que ter. E entrando nessa linha de seguros, a gente... as pessoas hoje fazem muito seguro de carro. É muito comum fazer seguro de carro. Hoje, 30% dos veículos do mercado brasileiro têm seguro de carro, e os carros seguros geralmente são os carros mais novos. As pessoas com o carro mais velhinho já vão deixando descascando. Então, hoje o seguro de carro aumentou bastante, até porque o mercado as seguradoras começaram a penalizar o terceiro que não tem seguro, que é subroga o contrato, né? Uhum. Então, quem bate numa pessoa segurada e não tem seguro, a pessoa segurada aciona o seu seguro, paga a sua franquia, vida que segue, só que a seguradora, ela entra e cobra o terceiro que é culpado. E hoje, antigamente se fazia isso assim, um prejuízo acima de 50 mil. Hoje se faz com 5 mil, estão fazendo. Então as pessoas, às vezes, por não ter seguro, acham que não tem responsabilidade nenhuma. Mas se ela é culpada, ela tem que pagar. Não tem seguro, ele que se vire. Não é assim hoje que funciona mais, né? Então é uma proteção financeira isso. Porque tu hoje, nem que tu faça seguro só de terceiro, então o teu carro, se de repente bater, bota na garagem lá, deixa lá. Mas o terceiro vai querer o valor dele. Tem o patrimônio dele que tem que proteger também. É uma das coisas que eu fico, assim... Enfim, eu não consigo entender pessoas que têm poder aquisitivo alto, carros, assim, top de linha do ano, e não colocam seguro no carro. Colocam nos financiamentos, né? Nos financiamentos. E não tem seguro. Vários fazem isso. Se bater com carro de perda total,
financiamento vai até o fim, vai ter que pagar. Não, é um custo a mais ali que tem que fazer parte. Imagina, isso aí pode ser uma ré na tua vida ali, dependendo do custo do carro, se é um financiamento, fica com uma dívida e com o carro. O pior é aquele que tem o seguro do carro e não tem seguro da casa. Que é hoje 15% só tem seguro de residência e tem mais do carro do que residência. E se fizer uma... Se pegar fogo na casa, ele mora no carro daí, né? Vai dormir no Então, se fizer, assim, quem mora em casa mesmo, a manutenção da casa, frente ao seguro do imóvel ali, é muito baixo. Muito baixo. É muito baixo. É bem barato o seguro. É bem barato. residencial. uma Não tem casa, por que não uma ter. casa assim, de 500 mil, ele dá R$300 ao ano. É Ao muito ano, barato. não, É barato. É muito tu ganha barato. treinador, tu ganha tudo. Tu, assim, tu não ganha, né? Mas Só a assistência Mas já paga o custo do seguro. Só a assistência já paga. Exato. E o seguro residencial, realmente, pouquíssimas pessoas falam sobre Tem limpeza ele. de caixa d'água, tem eletricista, tem um monte de coisa ali que tu utiliza tudo, dá muito mais valor do que o próprio valor do Do que seguro. paga eu o seguro. eu falo assim, se você precisar de um chaveiro num final de semana, cara, quanto que o cara vai te cobrar? Às vezes, um domingo às 6 da tarde, ou no domingo mesmo de manhã, deu um problema na tua chave, quebrou qualquer coisa, você precisar de um chaveiro, quanto que ele vai te cobrar pra ir lá? Pô, já pagou o seguro, cara. E nessas catástrofes que teve lá no Rio Grande do Sul, eu tenho bastante clientes lá também, né? Então, nossa, foi assustador aquela ano passado, né? Aquelas enchentes. Então, e aí aconteceu exatamente o que nós falamos agora aqui. Tinha cliente que só tinha seguro do carro. Mas graças a Deus que tinha, porque vários, assim, uma quantidade grande que tinha só seguro de carro. O carro, só ficou o carro, que encheu a casa d'água. Tem casas que foram derrubadas pela correnteza. Ficou só o carro. Teve um lá que realmente chorou no telefone. R$100 mil o carro dele. Ele pegou aqueles R$100 mil e conseguiu construir outra casa. Se não tivesse seguro do carro, era um seguro dele, assim, R$3 mil ele pagou por ano. Barato, muito barato para proteção, né? Total. E também tem a questão que a gente tá falando de assessores, do banco, dos corretores de seguro também. Porque muitos vendem e muitos não sabem que não estão com cobertura. A gente teve já alguns clientes que a gente trouxe de fora, que a pessoa achou que estava segurada, mas foi mal feito só para passar a operação. E o Jailton, ele vai na unha ali, né? Na pinça, digamos assim, né? Para resolver esses problemas. Então, muitas vezes o Jailton faz toda a consultoria, mesmo a gestão para a pessoa, às vezes fala, isso aqui vai ficar esse valor, vai ficar mais, mas se deixar dessa forma como tá, não vai pagar. E o Jailton, ele faz parte de todo o sinistro que acontece com as pessoas. Então, aconteceu com a casa, o Jailton tá na frente, né? Depois você passa, mas o primeiro contato é o Jailton que vai... Essa questão do sinistro é muito legal ter falado, comentado, porque hoje tem muito seguro sendo vendido no mercado online, né? Tem seguros, nossa, o que aparece todo dia. É que dá problema. Todo Vai dia aparece assim, a gente, né, mas como é que eu faço? Tu consegue, saiu de mim, pediu para sair para outro porque era mais barato. Eu expliquei como é que funcionava. Não vai ter corretor lá, é 0800, vai ter que resolver tudo sozinho. E eles acham que resolver um sinistro é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Arranjar a oficina, dá problema na oficina, demora as peças para chegar. E, nossa, tem uma quantidade. E quando tem terceiro envolvido, aí o cara se acidentou, aí tu tem que conseguir o responsável civil pro terceiro. Aí o cara trabalhava como Uber, tem que indenizar os dias parados dele também. Tem todo esse, juntar a documentação, todo esse monte de burocracia que acaba o cliente tendo que fazer. E eu que estou acostumado no processo, eu faço isso relativamente rápido, mas imagina que não está acostumado, que nunca viu esse negócio como é que funciona, não sabe o caminho de fazer. É uma responsabilidade muito grande. Seguro é uma coisa muito grande, é uma responsabilidade gigantesca, porque a gente faz a gestão do patrimônio dos clientes, e o seguro faz parte, é uma ferramenta ali do planejamento sucessório, é uma ferramenta do patrimônio e tudo mais. Então, se a gente não tem alguém que nem um Jailton, assim, a gente nem entra na jogada, né? Porque... eu falo que o seguro, ele faz parte da blindagem patrimonial, né? Porque, vamos lá, tu trabalhou ali tua vida toda, tá ali, conseguiu chegar num patamar de investimento ali, um valor legal, mas você não tem um plano de saúde, você não tem um seguro... E se você ficar doente? Cara, aquele patrimônio que tu construiu em anos, ele pode ali em poucos meses, que tu vai fazer de tudo pra salvar a tua vida, né? Vai. Então, tipo, aquela vida toda que tu levou pra chegar ali num patrimônio estipulado ali, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, seja lá quanto você conseguiu,
Cara, às vezes aquilo ali vai no instalar de dedos, a depender da doença que você tem. Vai assim, ó, pega internado. É muito rápido, porque tu vai fazer de tudo para te salvar. Então, quando você tem essa blindagem patrimonial, você tem um seguro para te auxiliar, você tem um plano de saúde, e nós estamos falando aqui de alguns seguros, a gente nem falou de seguros aí. Que é uma gama muito grande, né? Que, pô, até seguro obra tem, né? Então, pô, é uma gama, assim, gigante. Então, o que o Maico trouxe do Jailton, que ele vai bem na linha, eu pude observar isso com um cliente meu, aonde foi feito um plano de saúde lá atrás, simplesmente sem nenhuma consultoria, simplesmente fizeram o plano da maneira como acharam melhor. Eu trouxe para o Jailton qual era a realidade do cliente. Aquele plano que ele estava seria muito bom se ele fosse se ele utilizasse, por exemplo, muito médico particular e pedisse reembolso, seria ok o plano, mas não era o caso, ele usava a rede referenciada ali da seguradora, né? E aí o Jailton readecou, saímos de um custo ali de mais de 7 mil para 3.500. Muita diferença. E aí tem um porém. O Jailton olhou assim, não, mas espera aí. Essa parte aqui, 3.500 está errado. O 3.500 é se nós fôssemos comissionados. Mas não vai ter comissão nisso aqui, porque está dentro da mesma empresa ali, da mesma seguradora. E aí o Jailton poderia ter passado batido. Não iria interferir. Mas ele vai tão na linha, ele é tão detalhista, que ele entrou em contato com a seguradora, é verdade, realmente, saiu para 3.200. Então, tu vê assim, pô, R$300 ao longo de um ano, cara, a gente tá falando aí... Mais de 3 mil reais. Né? Mais de 3 mil reais de um ano em economia, mais de um mês ali de plano foi pago num simples detalhe. Então, isso faz a diferença na hora de tu ter a gestão patrimonial, seja ela de investimento, de seguro, então, de todo o cliente, né? Sim. E tem um outro ponto, claro que o seguro é muito bem-vindo, o plano de saúde mas assim, na grande maioria, às vezes não tem condições para pagar um plano de saúde. A gente sabe disso. A gente sabe que tem um SUS, né, ali para atender, mas às vezes vai ser como o Jailton falou. Às vezes vai na sorte. Mas às vezes os seguros baratos que dê para enquadrar, dependendo da pessoa, a gente consegue. Mas o Brasil ainda tem um problema muito grande em questão de renda. Então, sofre muito com isso. A gente aqui em Santa Catarina é bem privilegiado com isso, porque é um estado bem rico, né? Então, a gente sabe também ali na Ágata, a gente identifica o perfil do cliente. Porque a gente não faz só a gestão de investimentos, mas também a gestão de crédito dos clientes. O que é a gestão de crédito? A gente faz captações, se precisar, a gente fomenta o crédito de uma empresa. Se a pessoa está endividada e a gente vê que consegue ajudar, tirando de um banco, jogando para outro, enfim, a gente vai. Claro, se não der para fazer, paciência, a gente não consegue abraçar o mundo. Mas a gente tem essa característica de querer fazer acontecer um negócio, sabe? Independente da pessoa. Mas a gente entende os perfis de renda, o perfil que se é tomador, se é investidor, né? Então, claro, a gente sempre vai tentar colocar tudo, né, da melhor forma possível. Isso aqui é interessante também, isso, porque tem esse ponto tem um ponto cultural também do brasileiro. Eu concordo que a gente vive uma estrutura de renda até meio bizarra, assim, sabe? Às vezes a gente vê numa equipe, eu já vi numa mesma equipe, um cara ganhar 20 vezes mais do que um outro membro da mesma equipe. Eu acho que se eu falar isso, sei lá, chegar para um europeu e falar isso, ele vai olhar, tipo, como assim, sabe? Isso, sabe, uma coisa muito bizarra mesmo que acontece na estrutura da renda no Brasil, não, um ganha 2, o outro ganha 100, sabe? Às vezes numa mesma estrutura ali, muito próximos e ter uma dispersão de renda tão grande. Mas, claro, existe esse aspecto, que é um aspecto real, que precisa ser olhado, precisa ser reconhecido. Mas eu vejo que a gente tem essa cultura do deixa a vida me levar, no padrão da vida financeira. Às vezes a gente romantiza muito quem é o pobre no Brasil, quem é o rico no Brasil. Acha que uma pessoa de baixa escolaridade tem uma renda baixa. Isso não é verdade. Existe muito prestador de serviço assim, de serviços gerais que ganha mais do que muita gente de formação, com pós-graduação, carteira assinada. E a gente tem um ponto cultural, que é de que
a gente não teve grandes traumas para entender a importância do seguro. Porque existem economias que a pessoa nasceu já com seguro de vida contratado, porque é muito mais barato quando a gente é mais jovem para fazer uma contratação de um seguro. E a gente nunca pensou nisso, contratar um seguro para um bebê que recém nasceu. Mas claro, é uma economia que já passou por guerra, já passou por desastre natural, tem uma questão, tem uma história que justifique isso. Mas por que não olhar um pouco para essa característica de que tem também um ponto cultural de que o brasileiro não paga seguro, sabe? A gente vive, de fato, a gente tem um Sistema Único de Saúde que é referência no mundo, a gente não tem desastre natural, a gente tem uma fronteira que favorece a não vinda de guerras. O brasileiro fala mal do Brasil, mas é um dos passaportes de melhores entradas aí no mundo. A gente tá no top, acho que a gente não tá no top 10, a gente é o 11º lugar de melhores passaportes para se ter no mundo. O Brasil, passaporte brasileiro, e a gente reclama do Brasil. E às vezes, quando a gente começa a olhar para essa questão do seguro, tem um aspecto cultural, tem um aspecto, concordo, da estrutura da renda, tem umas bizarrices na estrutura da renda no Brasil, mas tem um ponto cultural também, que é de não reconhecer uma importância e realmente, quando vem um problema, quem é do mercado que fica sabendo das histórias, né? 90% das clientes que procuram seguro, principalmente o de vida, qualquer outro seguro também, mas o mais central de vida, eu fechei um hoje de manhã, assim, quando veio algum exemplo. Eles trabalham pelo exemplo. Esse que eu fechei hoje de manhã, faleceu uma amiga dela de 42 anos. E deixou filho, marido, tudo assim. E ela tinha uma renda muito alta. E aí quis contratar para si agora, porque se eu morro agora também, tem mais ou menos a mesma idade, né? Então, sempre os seguros são quando eu pergunto assim, por que tu quer fazer o seguro? Não, porque eu vi isso, eu vi aquilo. A vivência. Meu amigo bateu com o carro, destruiu o carro lá e ficou sem nada. E sempre tem a vivência mesmo, porque não tem a cultura. E aí começa a utilizar, e quando utiliza o seguro pela alguma vez, dá algum tipo de sinistro, aí vê valor. O que me dizem toda hora é assim, eu pago seguro há 10 anos, nunca utilizei. Graças a Deus. Não para, porque geralmente quando para... Parou, pode ser pelos primeiros 2 meses, vai dar B.O. Mas isso que tu falou é isso aí mesmo, assim, trabalho pelo exemplo, não tem cultura. Não tem cultura. E isso também tá no desafio da educação, né, financeira. Totalmente, porque de prioridade. Tudo que é cultural, a gente vem da base. Então, se a gente não tiver uma base sólida ali para passar esse conhecimento para as pessoas, a gente vai ficar ainda com referência. Pô, a pessoa lá morreu e tinha seguro funeral. Viu o quanto é importante. E o seguro funeral hoje é nada, né? O seguro de vida... É muito barato. O seguro de vida, ele é muito interessante. Assim, quando eu saí do banco, eu comecei a estudar essa questão, eu via que nos treinamentos, lá no começo, quando me formei corretor, se falava muito de seguro de vida como se fosse para enriquecer, né? Para enriquecer não, para deixar bastante dinheiro para a família. E depois, com o tempo, com a questão de gestão de patrimônio, eu fiquei vendo que ninguém fica rico com 300 mil, 400 mil, 500 mil, que é um seguro normalmente na média que se faz, seguro de vida. Que na realidade é para proteger simplesmente quando a pessoa, por mais dinheiro que ela tenha, quando a pessoa morre, o patrimônio dela fica tudo travado. Os investimentos ficam travados. Porque hoje em dia a comunicação de falecimento acho que uma semana já está, todos os bancos estão tudo travados. Então assim, a pessoa tem aluguel para pagar, tem financiamento de carro, financiamento de apartamento, isso. Quem é que vai pagar? Os filhos já trabalham, já são grandes também, mas ninguém quer investir, fazer um pagamento na frente da herança que vai vir, não sabe nem se vai vir. Inventário também, né? Inventário demora. Se é litigioso ainda, vai para 2, 3 anos, e aí quem é que paga essa conta toda? Aí o seguro de vida entra nessa linha, para poder gerar um recurso rápido, em até 30 dias, que vai fazer a gestão desses custos todos nesse período que vai estar. Então, se não tiver o seguro de vida, tem gente que, eu já tenho exemplos lá de pessoas que perderam imóveis, que foram leiloados, porque nenhum dos filhos quis pagar, porque eu não vou dar dinheiro na frente, porque eu não sei se eu vou receber lá, quanto é que eu vou receber, ninguém quer bancar. Né? Então, o litígio é bem complicado. Não, demais. E o seguro de vida serve para fazer esse tipo de proteção. Eu começo a vender dessa maneira que eu vendo hoje. E funciona muito bem, sabe? Porque, na realidade, muita gente, quando tu vende assim, vou deixar dinheiro para a família. Não, vou deixar dinheiro para a família, deixar dinheiro para o outro. Não vou deixar para ninguém. Exatamente. Quando tu fala nessa questão de proteger dos filhos não passarem a necessidade, e a esposa também não passarem na hora do falecimento, e também a questão do auxílio funeral que tu falou, que é muito importante. Então, isso já cativa mais, a pessoa já não fala na questão de ser rico ou ficar com dinheiro, né?
E quando a gente fala de seguro e, pô, que é ali, a pessoa morreu e aí para ter acesso ali a todos os bens, tem um inventário que aí vai ter um custo em torno de 20% do valor total ali que tá em inventário, cara. Às vezes a pessoa não tem esse Entra na seguro, frente. é esse seguro que vai fazer com que tu tenha acesso ao O custo do inventário. inventário vem na frente primeiro, Exato. depois tu vai receber, né? E geralmente fazem o cálculo do... Me corrija se estiver errado. O cálculo do seguro de vida geralmente é em cima também do inventário, dependendo da situação. De Se acordo tem um patrimônio muito grande. Isso, faz de acordo com o patrimônio. Então, dependendo do patrimônio, se for uma pessoa que tem um patrimônio grande, fazer 200 mil não tem muito sentido, né? Então, você faz de acordo com a proporção. E um seguro de vida também é muito barato. Eu cotei para essa menina ali, 500 mil, ela vai pagar 200 e poucos reais por mês. Muito barato, cara. E ela tem quantos O anos? seguro funeral Pela... tem 45. Ah, então. Ela tem auxílio funeral para ampliado, que chama pai, mãe, sogro, sogra, filhos, esposo, tudo ali, entendeu? Até a mãe, se falecer, tem... porque tu faz um cálculo simples também, né? Tu vai pagar esses 200 aí até os 60 anos. Vai dar esse valor que o seguro vai pagar? Não vai. Aquilo que a Laura falou. Ela tá pagando isso agora, né? Então, se ela não cancelar, continuar pagando, ela vai continuar pagando barato ao longo da vida, até porque a renda dela também vai melhorando. Mas se ela não quiser fazer agora, vai fazer quando tiver uns 55, nossa... Cara, assim, o que ela tá pagando aqui, se chegar até lá na mesma proporção, chegar lá, ela vai pagando 3 vezes mais. Mas se ela continuar pagando, ela não vai estar pagando esse custo todo, porque ela vai corrigindo pelo IPCA. Sim. Então, assim, o IPCA. Agora, quando a correção é pela idade, nossa, ela dá uns pulos. Porque o risco da seguradora aumenta. Sim, né? aumenta. Automaticamente ela tem que se proteger. E a seguradora quer fidelizar todo esse fluxo do cliente, né? Se mantendo ali. Então, fecha a conta para a corretora e para o cliente. Exatamente. Então, Sim. por isso, quanto mais cedo, fica mais barato. E o brabo é pregar essa cultura, né? Ter Não, seguro demais. de vida desde pequena. A minha filha agora, já desde de pequena, já tem seguro de vida. Para ela, inclusive, já começou, né? Eu sempre tive, minha esposa também tem, a gente trabalha nisso, tem que comprar, né? Mas a gente... Antes, quando eu trabalhava no banco, eu não sentia muito valor nisso. E a gente vendia seguro pra caramba no banco, né? Só que vendia errado. Eu vendi... Vendia errado. fazer uma operação de crédito, tem que ter um segurinho ali. Vendia casadinho assim, junto. Não, isso era uma política que eu acho que ainda é bem frequente. Acontece, né? Mas também da questão do seguro de banco, eu vejo que a questão é que tem pegadinha, às vezes, se o seguro sim. muito baratinho. Eu acho que o que traz mais tranquilidade, né? Eu acredito, né? Quando tu fizer essa mudança de carreira, de ter essa tranquilidade de eu vendi, e na hora que se o negócio der problema, eu vou aquilo vai se resolver, né? Então, acho que esse é o ponto maior. Vende as coberturas, sabendo o que tem de cada cobertura, a pessoa sabe exatamente o que está contratando. Não é um pacote fechado que entra no meio de um financiamento, que não sabe, tipo, esse financiamento... Não sabe se aquilo vai... Tipo, quando compra imóvel, é um seguro embutido lá dentro, né? A pessoa nem sabe o que tem de cobertura. Sim. Tem uma cobertura básica lá, mas a cobertura mais ampla do imóvel não está. Então, é bom contratar um complemento para fazer, que é muito mais barato ainda, né? Então, é bem importante essa questão. E ela só descobre quando dá um problema. Sim. quando precisa que ela descobre isso. Pai, o alívio, assim, quando liga pra gente, assim, tu botou a cobertura, que nem hoje de manhã, eu sempre coloco pequenos reparos em automóvel, né? Porque às vezes a franquia ela é alta e pequenos reparos é uma coisinha pequena. Se não tem pequenos reparos, a pessoa não vai acionar porque a franquia é muito alta. Eu sempre boto pequenos reparos e fica mais caro o seguro assim. Né? O cliente reclama assim, não vou tirar porque tu vai precisar. E hoje ela me ligou de manhã, deu uma amassadinha no meu porta-malas, uma amassadinha nada assim. O que eu vou fazer? Eu disse, não, eu botei pequenos reparos, se tu vai gastar R$80 para arrumar. Ela ficou na felicidade, nossa, eu pensei que eu ia ter que gastar uns 1.000 e pouco para pintar o... Então, aí já economizou. Já economizou, né? Então, às vezes a gente tem que colocar, meio que fechar o seguro para terceiros, por exemplo. Eu não fecho seguro para terceiro hoje o mínimo é 50 mil, as seguradoras aceitam, né? Mas é muito pouco. Eu só faço 150. 150 mil no mínimo. Mas reduz? Eu disse, não dá para reduzir. Vai reduzir R$100 na tua pólice, não vai fazer diferença para ti. Mas na hora que tu bater em alguém, ou der um engarrafamento, um engavetamento na BR, tu vai precisar de 150 mil. E hoje qualquer carro hoje custa 100 mil? Nossa, o que é esse carro elétrico aí, meu? Bateu nele, é perda total. Torta a bateria, já é. Tinha pensado nisso. Doideira.
E tanto que os carros elétricos agora estão com seguro bem barato. Tá? Não teve ainda muitos problemas. Assim. Tem vários carros elétricos que não teve nenhum com perda total até hoje. Mas na hora que começar a ter os primeiros, o seguro deve aumentar. E a gente consegue fazer um paralelo lá ao início do nosso bate-papo, né? Que é justamente sobre a informação, né? Seja ela por exemplo, seja ela através das mídias, tá vindo pessoas procurar um seguro, tá vindo pessoas também procurar fazer uma holding familiar, né? Fazer uma holding patrimonial para mitigar questões de risco e poder ter menos custo ali na hora que falta ali o matriarca da família, né? Então, tá vendo que as pessoas elas estão procurando também uma maior informação e proteger da maneira que for possível ali o seu patrimônio, enfim, trazer um pouco mais de segurança para a família e conforto, né? Então, isso acaba... A gente o Jailton anda sendo bastante procurado na questão de seguros. A gente também teve algumas demandas em holding. Então, o pessoal tá procurando essas maneiras alternativas que até então, assim, às vezes se ouvia falar e achava que era algo muito difícil de fazer, de ter acesso, justamente por conta da informação, né? E muita gente acha que fazer uma holding é caro. Não é caro, é fácil, é fazer um CNPJ, é um contrato social. O que fica caro é quando tu tem muitos imóveis na pessoa física ou jurídica e tu precisa transferir para esse CNPJ que a gente abriu. Aí tu paga ITBI, tem os impostos que tem que se paga. Então aí encarece um pouco, né? Mas no final das contas, para um planejamento sucessório é sensacional, né? Outro ponto, Laura, a previdência privada. Bom, Tu costuma... O que tu acha da previdência privada? Tu acha que é um bom produto? Tu acha que para a disciplina, para a educação, ela vale a pena? eu vejo que vale, mas desde que tenha a devida orientação, porque existe uma confusão de achar que previdência privada é como se fosse um programa de previdência da iniciativa privada, e não é um programa. Sim. Ele é uma estratégia de investimento com algumas regras ali amparadas por a questão de ser um seguro também, né? Então, ela também tem uma seguradora ali junto naquela estrutura. Então, eu vejo que ela é interessante principalmente para um planejamento tributário. Ela é interessante para quem é do meio corporativo, porque isso também é uma forma de burlar a questão comportamental, que as pessoas elas não pensam no futuro, elas não formam patrimônio para o futuro. Então, quando a gente pensa em empresas que oferecem previdência privada como um benefício, ela obriga ou facilita para que ela faça esses aportes pensando no futuro. Mas ela tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada, principalmente pensando nessa questão de formas de pagar menos imposto de renda por meios legais. Então, eu vejo que também é um produto que às vezes acaba sendo muito empurrado para o cidadão comum e ele acha que ele confunde como se fosse um INSS, sendo que são coisas completamente diferentes. Ele deveria entender que aquilo faz parte quase como um produto de investimento, com algumas regras especiais, né, por ter ali uma seguradora na estrutura. Mas eu vejo como estratégia positiva, mas eu não acho também que seja a solução para tudo, como muitas pessoas trouxeram. A poupança saiu de moda, entrou a previdência privada na moda, então o pai que antes abria a conta no banco para fazer uma poupança para o filho, agora ele fala que não bota na poupança, ele criou uma previdência para o filho. Só que como foi essa previdência? Será que ela foi o modelo mais adequado, pensando na questão principalmente de imposto, que pode ser uma bucha, né, se não for uma orientação correta em relação ao imposto? Então a previdência privada, ela é positiva, pensando em estratégia. Mas assim como quase todos os produtos que a gente comentou aqui, se não tiver a orientação correta que faça sentido para aquela situação em si, ela pode ser uma grande dor de cabeça. E eu já peguei o caso de pessoa que recebeu a orientação de resgatar, que recebeu a tributação do imposto de renda no montante total, não, ele tirou menos do que o que ele colocou. O PGBL sacando antes, com renda alta, saca um PGBL, entra como renda tudo junto. Nossa, uma confusão. Então assim, pode ser uma dor de cabeça imensa e tem um cálculo que precisa ser feito para o PGBL fazer sentido, sim, né? Sim. Senão
não faz igual sentido. Um cliente que eu tenho, ele fez pra filha e pro filho, na época no banco, um PGBL e Progressivo? Exato. Então, só que assim, pô, o PGBL para uma criança, qual é a função? Ele vai tributar em cima do todo. E aí depois, pô, a hora que eu tava atendendo a filha, assim, não, pô, cara, vamos ter que mudar aqui, esquece esse dinheiro. Não Teve que realizar um prejuízo. Não realizamos, porque como não era um dinheiro que a ideia realmente é longo prazo, a gente mudou a forma de tributação ali, né? Continuou o PGBL, que não tem como mudar para ver, mas a gente botou pro regressivo e vai ficar ali até chegar ali a alíquota mínima, né? Sim, e entendam que previdência privada, ela tem que ser escolhida também onde que ela está investindo. Existe previdência privada que investe em ações, por exemplo, né? Então, assim, tem gente que não sabe disso. Mas existe. Privada com risco. Privada com risco e que vendem, o pessoal do banco vende bastante, dá um comissionamento bem bom para quem tá vendendo essa previdência, porque ela tem uma taxa de administração um pouquinho maior, porque é um fundo um pouquinho mais arrojado, então acaba trazendo também ali uma distorção de entendimento, de entender que não é porque é previdência privada que não tá investindo em algo de risco, às vezes ela pode estar investindo em alguma coisa de risco e às vezes não é o perfil daquela pessoa. Muitos romantizam a previdência, né? Mas eles não estão atentos a esses pequenos detalhes, porque no final das contas você está investindo num fundo, né? Pode ser de ações, pode ser várias coisas ali. E pode não adequar o teu perfil. O nome previdência leva ao engano, parece. Porque parece que é uma contribuição social, assim, né? Mas não é. Exatamente, não é. E ainda mais agora que tem essas mudanças de tributação, até 300 mil ao ano. Depois disso vai cobrar 5% acima disso no ano. Então, isso tudo a gente tem que fazer cálculo. Já que a gente tá nos citos finais, eu acho que a gente podia pensar, né? Afinal, o que é o arroz com feijão para poder prosperar? Posso começar? Pode. Bom, eu vejo que o primeiro passo que é preciso é a gente ter estratégia de organização financeira para ter consciência em relação à nossa relação de consumo. Não basta aprender a ganhar dinheiro, a gente tem que aprender a ter dinheiro. Porque ter dinheiro é buscar também trazer inteligência para a forma com que eu cuido do meu dinheiro, pensando em proteção. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que me manter, eu tenho que formar patrimônio. E a proteção, ela é do quê? Contra a inflação, né? Porque a gente precisa corrigir esse valor que a gente está aplicando. O brasileiro não entende que dinheiro é patrimônio. Vocês acham que só compra de imóvel, né? Às vezes, ou a compra de alguma propriedade é patrimônio, né? Aquela coisa, isso é meu, isso é patrimônio. Gente, dinheiro é patrimônio. Dinheiro não é só para liquidez e para fluxo. Então, tem que ter estratégias de conseguir proteger esse patrimônio. E as estratégias que eles trouxeram aqui também, né? De seguro e plano de saúde são formas também que a gente encontra de proteger o nosso patrimônio. Tem um aspecto cultural no Brasil, sim. Existem outras economias que estão aí para mostrar formas diferentes de viver, que a gente pode se espelhar nelas, mas eu vejo que a gente tem também uma cultura muito boa no sentido de sermos um país bastante criativo, né? Como a gente tem, sim, muito, muito oceano azul para nadar, pelo fato de, infelizmente, aquela história de com quantos choram, outros vendem lenço, é uma verdade. O fato de a média brasileira ser relativamente baixa, para eu cruzar essa média é um pouquinho mais fácil do que se eu estivesse num outro país. Só que, claro, o objetivo é a gente diluir essa massa em relação à questão da desigualdade social, que é um dos trabalhos que a gente faz na educação financeira. Mas eu vejo que, trazendo aqui a receita do bolo, é de saber dominar ali o dinheiro no dia a dia e entender que formação de patrimônio tem que entrar na conta. E formar patrimônio é também pensar em proteção. Perfeito. Jailton, para finalizar... A questão dos seguros, as pessoas têm que pensar hoje na proteção do seu patrimônio, né? Carro, empresa, responsabilidade civil, apartamento, imóveis, tudo, porque isso que nem ela falou, é questão, aqueles valores que tu tem ali, imóveis, tudo, é o teu patrimônio. Você levou muito tempo para adquirir aquilo ali. Então, o seguro vem a proteger isso, né? Então, e o seguro não é caro. Tem que tirar
cote um seguro, pegue um corretor de seguros para fazer isso, não cote via plataforma, porque isso é um problema, vai ter um problema depois. E o corretor vai te orientar exatamente como deve ser feito. Tá? Então, contrate seguro. E um corretor bom tá firme. Patrimônio e contrate com uma pessoa que entenda. É isso aí. Felipe? Bom, foi falado bastante coisa aqui já, né? Mas eu acredito que o arroz com feijão também, além do que o Jailton e a Laura pontuaram, muito bem pontuado aqui, né? É você seguir o que é o teu propósito, né? Você entender, saber o porquê que você está investindo. Você tem que ter um propósito também para investir. Você tem que ter a proteção, enfim, tudo isso. Mas você tem que ter um porquê investir, porque senão acaba que tu vai te desviar no meio do caminho, tu vai acabar não realizando esse investimento, e isso faz parte também do arroz com feijão. Tu ter um propósito, tu saber onde alocar, entender o teu perfil de investimento, teu perfil de investidor, entender também se o teu momento está de acordo com aquele perfil de investidor. E gente, com juros a 15%, dá para surfar muita coisa boa aqui no Brasil, sem tomar risco, assim, grandes riscos. Risco tem em tudo, mas sem tomar riscos, assim, desnecessários. Então, acho que dá para aproveitar legal esse momento que a gente está vivendo para pensar no futuro. Agora ficou mais difícil para mim, né? É começar do começo, né? Tem que, gente, começar a investir, começar a formar um patrimônio é começar do começo. E para mim, assim, resumindo tudo, conhecimento liberta. Liberta. Então, assim, cada um tem um estilo de vida, um propósito. Eu sempre vou aconselhar as pessoas a estudarem. Claro, sempre vai ter um profissional para te auxiliar e te ajudar nisso, como a gente, assessores, consultores, enfim, especialistas. Saibam com quem estão falando, com quem estão lidando, profissionais habilitados, certificados. E o feijão com arroz, para mim, sempre vai ser o melhor direcionamento para ramificar as demais opções, né? Se tu tiver uma boa solidez ali no que você tem de reserva de liquidez, do que você tem como propósito daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Tem pessoas que não dá para ter dinheiro preso. Tem que ter liquidez diária e tudo bem. Então, respeite seu perfil. É isso que eu tenho para passar. E respeitem também o seu momento. Porque o seu momento muitas vezes vai ser diferente do seu perfil de investidor de fato. Ou seja, arrojado, moderado, conservador. Então, basicamente é isso. É isso. Façam as pazes com o seu dinheiro, gente. Dinheiro foi criado para facilitar a nossa vida. Exatamente. Então, e não para trazer problema. Exatamente. Gente, obrigado por esse papo. Obrigado, Laura. Obrigada, muito obrigado, legal, obrigado. muito legal. Espero fazer mais bate-papo assim. Obrigado, Jailton, nosso gestor de seguros aqui. Uma potência. Felipe, nosso diretor de operações e compliance. Obrigado pela parceria sempre. E, pessoal, acompanhem o nosso canal no YouTube, Instagram. A gente vai postar aí durante o decorrer das semanas e dos meses alguns cortes, mas a gente vai deixar direto aqui já para vocês o vídeo completo. E siga Economista Laura, tudo junto. Fechou? E Ágata, gestora.com.br. Valeu, grande abraço. Valeu.